Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade, com o padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom dia para todos, amigos ouvintes da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade, neste domingo, dia 9 de janeiro, festa, solenidade do batismo do Senhor. Estamos aí encerrando o ciclo do Natal e iniciando, já voltando essa semana para o tempo comum. Estamos aqui eu, Padre João Cláudio, Fábio Luiz, e comigo hoje aqui uma presença ilustre, importante. Eu acho que o grande protagonista desse trabalho, junto com o nosso querido Dom Arani, que é o nosso querido Dom Roberto. Bom dia, Dom Roberto Lopes. Bom dia, Padre João. Bom dia ao público, ao povo de Deus que nos escuta. É uma alegria receber o senhor aqui na Rádio Catedral e também nos nossos estúdios Arquimig 2, da onde produzimos o programa para a Rádio Catedral. E estamos aqui hoje, nesse ano de 2022, trazendo essa grande novidade, né, Dom Roberto, que foi no último dia 25 de novembro, o Papa Francisco ter reconhecido as virtudes heróicas da nossa querida Odete Vidal Cardoso. E aí vem a pergunta para nós, Dom Roberto, e agora? Como é que se desenrola o processo até chegar à beatificação? Bem, nós tivemos todo esse trabalho até essa grande conquista, né, do reconhecimento das virtudes heróicas, e que foi muito bonito porque, entre tantos que foram também o decreto reconhecendo a venerabilidade, o Papa escolheu justamente o dia 25 de novembro, né? A figura de uma menina de 9 anos. E é interessante que também a própria CNBB se manifestou, vendo que a figura da Odetinha pode ser muito mais conhecido no Brasil, seja pela infância missionária, a questão catequética, né? É uma grande figura da Igreja do Brasil, hoje não só a nível de Rio de Janeiro. Mas o que nós precisamos agora é realmente a colaboração do povo de Deus com a questão da possibilidade de graças, mas mais do que graças, o milagre, né? Então, graças é importante que nós estamos sempre recebendo através do próprio e-mail, né, da Odetinha, ali junto à Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas nós precisamos realmente de algo extraordinário, né? Aquilo que a medicina ela não consegue explicar, né? E para isso, as pessoas, quando porventura sentirem, observarem que aquilo está sendo algo mais do que uma graça, mas um milagre, ver justamente com a equipe médica, né, a questão dos exames, a questão do laudo. O importante é recolher todo esse material e encaminhar ali para o 3º andar da Causa dos Santos, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer os estudos, né? Cada caso é um caso, né? Nós já tivemos, por exemplo, há um tempo atrás, a questão da Madre Teresa de Calcutá, né? Onde o Marcílio, que morava em São Cristóvão, aconteceu enquanto ele estava na cidade de Santos, na Diocese de Santos, mas uma boa parte também dos estudos aconteceram no Rio de Janeiro, né? Um trabalho que exige muito silêncio, muita discrição, mas ter a colaboração
dos médicos, né? Porque nós temos vários casos, né? Nós temos um caso que eu recebi aqui de Niterói, de um menino que seria provavelmente dentro da área de gastro, né? Então estamos vendo com calma essa documentação, mas o que nós precisamos é justamente isso. Não adianta só simplesmente se empolgar e dizer recebi uma graça ou recebi um milagre, mas nós precisamos concretamente ter essa documentação para primeiro algum médico dentro da área daquele estudo que porventura, ou seja de cardiologia, ou seja a nível pneumo, não importa o qual, mas ter toda a documentação, todos os exames e de maneira particular o laudo do médico, né? Do médico ou de uma equipe médica, né? Isso que nós precisamos. É interessante, Dom Roberto, porque assim, quando a gente fez as pesquisas lá no início, a gente encontrou, tá até lá nos arquivos, muitos cadernos e livros de graças alcançadas, né? O povo ia lá no cemitério ou ia no local e não só levavam as plaquinhas de agradecimento, mas escreviam no caderno, olha, agradeço a serva de Deus, a menina Odetinha na época, essa graça da cura da garganta e tal. Hoje em dia muita gente faz isso, não nos cadernos mais, mas na internet, às vezes no Facebook, escreve um texto bonito, mas não basta isso, né? Tem que ter realmente uma documentação. Toda a documentação, né? Por isso que até antes da pandemia, ali também na Basílica havia um livro, né, onde nós temos vários registros. Devido à pandemia a gente recolheu, no momento não está usando, mas está chegando por via e-mail, né? Isso aí. De várias formas. E também foi criado também uma página da Odetinha, onde através disso as pessoas podem se manifestar. Mas o importante é exigir todos os detalhes, né? O histórico, os procedimentos, né? E os exames ali, para que a gente possa apresentar para uma equipe médica e, além do médico já ele oferecer um laudo, nós buscarmos também, como é natural, algumas equipes a nível de Brasil, né? Quando realmente você vai vendo que vai configurando com um milagre, a gente precisa passar pelo menos por 3, 4 grupos a nível nacional e também a nível internacional, né? Antes de protocolar em Roma. Então, nós contamos com a colaboração do povo de Deus. Seria um grande presente para 2022, né? O nosso cardeal vai completar 25 anos de bispo, né? Então, como também a gente está fazendo de tudo para que em breve saia também a Posício do Guido Schever, né? Que já está pronta, só falta agora ser editada pela Editora Vaticana, e também a biografia em italiano. Então, creio que também no ano de 2022 nós vamos ter o reconhecimento das virtudes heróicas de Guido Schefer, né? A Odetinha, ela foi abrindo os caminhos. Aliás, eu quero parabenizar, Dom Roberto, o livro do... É o padre Passarelli, né? Ele é professor. Ele é professor, né? o professor Gaetano Passarelli. E a tradução belíssima, fidelíssima do nosso querido Rosnaldo Frigini. Sim. Muito legal, muito bem feita a tradução. É um texto que está sendo vendido lá na Basílica da Imaculada Conceição, também lá nas Causas dos Santos. Nós aqui em Niterói também estamos vendendo. E em breve vamos reeditar o texto que publicamos em 2017, agora com as adições e as correções dos textos oficiais, com a aprovação da nossa Posício. Agora é importante a gente poder colocar as informações, isso é interessante, sem perder aquela mística, né, do padre Afonso Maria Germe. E assim, Dom Roberto, o senhor está falando uma coisa que é fundamental. Gente, é assim, eu tinha um problema muito sério, eu tinha um tumor, certo? Né? Assim, vamos dar um exemplo assim, bem para o povo. Eu tinha um tumor, eu pedi a serva de Deus, eu fiz uma novena, eu fiz uma oração lá com o santinho da nossa querida Odetinha, agora venerável Odetinha, e de repente, não mais que de repente, aquele tumor desapareceu. O que eu faço? Eu vou só escrever essa história? Não. Eu vou escrever essa história, detalhar, então,
que tipo de tumor que era, onde ele era, quem foi o médico que atendeu, qual foi o hospital, qual foi a clínica, quem foi que fez isso, quem acompanhou, e pegar a documentação de tudo isso que você vai colocando no seu testemunhal. Isso é importante. Quanto maior for a quantidade de documentos que fundamenta a história que você escreve, melhor será estudado. E aí, nesse caso, talvez a fase mais sigilosa, né? Até para... o Roberto pode dizer melhor por que é mais sigilosa. Primeiro porque o único que pode dizer realmente que é um milagre é depois do Papa ter recebido os votos, os laudos dos médicos credenciados, né? Porque passa depois, se porventura concretiza, ele é protocolado e é apreciado por 9 médicos a nível internacional, né? E são eles que vão dar os seus votos. E a partir desses votos é levado ao Papa. E é o único que tem e que pode falar oficialmente que aquilo é um milagre é o Papa. Não somos nós que vamos dizer, né? Nós trabalhamos como uma hipótese, né? Então a gente vai trabalhar a nível científico e se realmente a ciência ela não consegue explicar, então nós apresentamos a Roma. E Roma, junto a esses médicos, eles também vão fazer os seus devidos estudos, analisar tudo aquilo que porventura foi trabalhado, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, para onde porventura a gente mandar para que seja feito essa análise, e daí sim, quando o Papa, por isso tem que ser total sigilo, né? Muitos processos acabam sendo queimados no meio do caminho pela pressa e por você acabar apresentando um possível alguém que foi miraculado com isso, não. A única pessoa que pode fazer isso é o Papa. Exatamente. E assim, gente, que eu acho fundamental, né, voltar a essa questão que o Dom Roberto está falando, da documentação. Como é que seria esse laudo? Né? O que esse médico iria dizer nesse laudo? O que ele vai dizer? Olha, ele constava desse problema, daquele problema, detalhadamente o problema, que corria com exames, que corria risco, e que ele não sabe explicar o porquê aconteceu isso, isso e isso, e dá um atual diagnóstico do que aconteceu. Mas ele não vai dizer, né? Ele vai dizer assim, olha, eu não sei explicar. A ciência não tem como explicar. Mas é importante também, dentro desse relatório, a pessoa que porventura fez o pedido, né? Deixar claro que foi por intercessão de Odetinha. Né? É isso aí. É muito importante, porque assim, eu rezei para Santa Rita, para Jesus Misericordioso, para Odetinha. Não resolve. Né? A gente tem que realmente, você tem que ser muito objetivo. Eu pedi aquele, né? O caso concreto, volta a Madre Teresa, né? O Marcílio, ele havia 8 tumores, né, a nível cerebral, com uma hidrocefalia, né? E quando realmente ele entrou em convulsão, e ele ficou desacordado em coma por 3, 4 meses, né? E os seus órgãos começaram a entrar em falência, a sua esposa Fernanda voltou ao padre que havia abençoado o seu matrimônio e ele tira uma relíquia, essas que a gente distribui, né? Que a gente chama relíquias de toque, né? E disse, olha, agora só basta rezar. E ela, com fé, ela foi, né? Ela rezou 1, 2, 3 dias ali e realmente, quando o médico ia falando a ela, né, o doutor João, olha, tem mais um órgão que entrou em falência, então se prepare porque ele vai entrar em óbito. E quando ela volta ao hospital depois ali de 2, 3 dias, ela volta e o médico vem ao encontro dela, ela imagina que ele tinha entrado em óbito, né? E pelo contrário, ela desmaia, né? E eles tiveram que também fazer aí um procedimento para que ela voltasse, recuperasse, né? E daí explicaram que não, ele tinha voltado
lado, não sabiam explicar como ele tinha voltado à consciência, ele estava com fome, estava sem sequela nenhuma, né? E não sabiam como explicar, porque passou por todos os equipamentos, de novo fizeram todos os exames e não encontravam nenhum sinal dos 8, como que sumiu, né? E a hidrocefalia também, que teria que ser feito todo um procedimento, né? E não houve, mas não tinha mais nada. Como explicar tudo isso, né? E foi bonito que esse médico, não nem católico, mas no dia da canonização ele estava em Roma e fez questão de participar de todas as celebrações, né? E isso que é bonito. Aí mostra realmente um milagre belíssimo, né? Porque a conversão também mexeu, pelo menos, com a figura a nível científica ou a questão de fé, mexeu também com a vida de tantas outras pessoas, né? Toda uma equipe médica, né? E que eu acho interessante e bonito, né, Dom Roberto, que a ciência e a fé, elas não se contrapõem, elas se interligam e têm uma relação muito bonita, né, uma com a outra. Por isso, João Paulo II e Bento XVI trabalharam todos por questão de fé e razão, né? Então, aí, gente, olha, é importante que você realmente... Eu, por exemplo, quando eu vou, às vezes, nos hospitais, eu levo o santinho da Odetinha. E, às vezes, eu peço, né, para a enfermeira botar ali embaixo do travesseiro do doente. E rezo. E peço, olha, Odetinha, né? Tem gente que faz isso também com o Dr. Guido. Eu chamo de Dr. Guido, né, o Dom Roberto. Que a gente coloca assim o santinho, coloca o santinho embaixo do travesseiro, né? Às vezes eles tiram, às vezes não, mas eu sempre deixo ali e rezo e peço a intercessão da nossa querida venerável Odetinha, Odete Vidal Cardoso. E é esse momento agora fundamental, povo de Deus, vamos fazer isso, aproveitando esse tempo de pandemia, que tem muita gente doente, vamos pedir a intercessão dos nossos futuros santos, se Deus quiser, da nossa igreja, dos nossos servos de Deus, dos nossos veneráveis, e fazermos corretamente, como o Dom Roberto está explicando aqui para a gente. E agora é o momento, né, Dom Roberto? É o momento. Essa semana mesmo, através de um padre Sérgio, ali do Rio de Janeiro, ele recebeu uma mensagem que veio por WhatsApp, de uma pessoa de Ponta Grossa, né, que fez o pedido a Deus pela intercessão de Odetinha. Então pedi ao padre como é que ia, e o padre passou e nós demos todas as orientações e que tipo de documentação que eles devem apresentar, né? Então, o que nós precisamos agora é caça ao milagre, né? Em busca do milagre. Busca do milagre. Esse milagre, né? Para que a Odetinha em breve seja beata, né? Porque questão das suas virtudes heróicas é uma beleza quando a gente vê uma menina de 9 anos, né? Mas toda a intimidade que ela tinha com Deus, e por isso que os teólogos na Posício ficou muito claro, e o Gaetano Passarelli aproveitou muito bem a questão da pequena mística. Sim, né? É verdade. Mística, inclusive a mística da Eucaristia, um dos capítulos onde se fala a mística da Eucaristia, pelo amor que Odetinha, ela tinha essa experiência profunda. Mesmo que perguntava, mas você entende, você sabe o que é a Eucaristia? Falou assim, eu não sei explicar, mas sei exatamente o que é. O Dom Roberto me pediu para fazer uma entrevista, porque ele estava numa missão, num retiro, e tinha uma repórter que foi escalada para fazer. Essa repórter, Dom Roberto, ela está no 5º câncer dela. Eu sei quem é, eu conheço. Ela é fantástica, muito carismática. Muito carismática, muito querida. Espontânea. Eu não perdi tempo. Dom Roberto, já dei o livro, já dei o santinho, já falei com ela. Você reze, peça a nossa agora venerável Odetinha, e ela leu o livro, ela falou que ficou muito emocionada, comovida com o livro, com a história, e ela está pedindo, e a gente não pode perder tempo, gente. A gente tem que investir realmente na intercessão da nossa Odetinha. Se você conhece pessoas que estão passando por problemas de saúde. Agora, problemas assim que realmente, né, Dom Roberto,
porque não é só uma dor de cabeça só. Não tem que ser algo bem grave, né? Bem grave. Bem grave, mesmo que coloque a pessoa em risco, né? E a figura da Odetinha é muito importante que também as dioceses pelo Brasil se conheçam mais, porque nas paróquias é muito importante a questão também da catequese, né? Eu acho, por isso que é importante, nós também em breve ter aí agora a novena, né? Que a gente já pediu também ao padre João Cláudio, que ele é um artista nisso, né? A questão de compor aí um pequeno livro sobre a novena, mas também livros sobre catequese, né? Porque a Odetinha foi uma grande catequista. Eu acho que quem tem esse dom da arte, né? No caso do padre João Cláudio, ele tem essa arte também, não só de escrever, como também de desenho, né? Então é importante que a gente também produza para que muito mais pessoas conheçam. Né? A gente fez um trabalho que é a Odetinha para colorir, né? E assim, a nossa ideia enquanto trabalho é, enquanto a criança vai colorir, né, o desenho da Odetinha, um momento da vida, ela possa já, sabendo ler trechos de frases e perguntar, né, à sua mãe, à sua catequista, o que significa esse desenho. Isso é uma forma de catequese. E é muito importante que a gente use desses meios hoje que temos. Temos muitos desenhistas católicos, temos muitos católicos que têm essa facilidade de produzir material de conteúdo, fazermos até, como é que se diz, curtas de animação. Eu tenho um amigo meu, Gabriel, um grande abraço, vou pedir ao Gabriel também para produzir um curta de animação dentro da matéria que ele dá, ele leciona como animador, fazer histórias dos santos para as crianças, né? A gente vê isso muito hoje em tantas corporações, filmes. Por que não evangelizarmos, né, Dom Roberto, através do audiovisual, que não deixa de ser uma grande forma de evangelização hoje. E a Odete, né? Uma criança, Dom Roberto. E ela era muito comunicativa, né? Ela tinha um grande carisma, né? Por onde ela passava, ela atraía, ela deixava a sua marca, né? Aliás, tinha muita gente que antigamente achava que criança não podia ser santo. Isso parece incrível, mas existia. E a gente vê no decorrer dos anos, dos séculos, quantas e quantas crianças, né, Dom Roberto, que também deram suas vidas. Inclusive a grande contribuição ali, até 1983, praticamente dentro das normas, não se poderia fazer, né, com crianças, mas o postulador, eu não me lembro agora o nome exatamente dele, mas ele era do Verbo Divino e da Hungria, mas se tornou português. Ele viveu muito tempo em Fátima para estudar Fátima, e foi através dele, os estudos dele, e levando a Roma a figura dos pastorinhos, né? Devido aos pastorinhos, também a Odetinha e tantos outros agora podem entrar também dentro desse processo, né? E atualmente nós temos também como venerável, já é venerável o Nelsinho. Tem o Nelsinho. Temos o Nelsinho, temos o servo de Deus, que é o Antoninho da Rocha Mato, tem esse Brasil. Também ainda esse ano mexeram de novo, fizeram a mudança do cemitério, né, para São José dos Campos, né? E tem outros, tem Antonieta Mel também, uma menina em Roma que está na Basílica da Santa Cruz, né? O Coroinha, que acho que é Beato, o Coroinha lá do Rio Grande do Sul, de Vatsvala. E a própria lá de Santa Catarina, Albertina, adolescente, jovem. Em breve também no Crato vai ter a Benigna, né? Também 13, 14 anos, né? Mártir, também no Ceará, no Crato. Era para ter sido beatificada dia 21 de outubro do ano passado, mas devido à pandemia foi cancelado. E agora está com sede vacante, né? O bispo foi removido, né? Mas os padres estão trabalhando para que em breve aconteça, né? É muito interessante ver no Brasil, né, Dom Roberto, assim, esse boom, desde aquela homilia que o Papa São João Paulo II fez na beatificação, lá em 1991,
de Madre Paulina, quando ele disse assim, com muita ênfase, o Brasil precisa de santos. Para hoje, em dia, né, de 91 a 2021, são 30 anos. A gente tem feito os 2 últimos programas, a gente fez um levantamento, até pela nossa boa Wikipédia, na quantidade de santos já canonizados brasileiros ou que viveram no Brasil, beatos, veneráveis, e quando vem servos de Deus é uma coisa... São mais de 60 servos de Deus em processo. Veneráveis são quase 20. Quer dizer, eu acho que de um tempo de 30 anos para cá, houve realmente, e o trabalho que é feito, né? A gente tem que elogiar aí o trabalho dos nossos postuladores aqui no Rio, né? O Dr. Paulo e o Padre Paulo Lombardo. Paulo, são 2 grandes figuras, né? Agora, há poucos dias, em Salvador, a Rita, a sobrinha da Santa Dulce dos Pobres, no memorial fez uma homenagem, né, a Dr. Paulo, Padre Paulo, né? Assim, um grande reconhecimento, porque, queira ou não, depois da irmã Célia Camorim, que foi essa grande pioneira, né? Santa Paulina, Antônio Galvão, né? Mas se nós temos hoje em Achica, Padre Vítor e tantos outros, foi justamente porque foi ela que iniciou, e depois o Padre Paulo e o Dr. Paulo Vilota deu continuidade a esses processos, né? É um trabalho impressionante, né? Junto com o casal Frigini, que os ajuda. Também, que é muito edificante, né? Você vê um casal aprendizado. Se dedica totalmente a vida deles para a causa dos santos, né? E assim, é muito interessante perceber que de 2012, né? Que foi o primeiro encontro que a gente foi, lembra, lá em São Paulo, né? Foi o primeiro ou o segundo? Acho que foi o primeiro aquele... Foi o primeiro. Nacional de postuladores, né? A gente vê, né, quantos encontros nacionais, como as dioceses hoje têm buscado, os senhores bispos têm buscado verificar, buscado a santidade, uma coisa que o nosso próprio cardeal Dom Orani fez em virtude da Jornada Mundial, hoje os bispos têm feito também, né? Sim. É muito bonito, os padres, os religiosos, os leigos. A igreja no Brasil é uma igreja de muita santidade, não é, Dom Roberto? Sim, ainda agora o último que foi aberto o processo, aí no dia, acho que foi um pouco antes do Natal, foi na Diocese de Serrinha, na Bahia, né? O fundador dos padres Joseleitos, né? Padre José Gumercindo, fundou 3 congregações, né? Então a gente vai vendo essa dinâmica, essa beleza, né? A todo momento surgindo novos servos de Deus no Brasil. E assim, também não podemos deixar de falar do trabalho, vamos dizer, primordial, né? Inicial do Dom Diamantino, né? Que foi um dos primeiros bispos que ajudaram, acompanharam, com aquele fervor, ele já está emérito. E agora a CNBB tem um bispo referencial, né, para as causas dos santos, que é o Dom Jaime, né? Jaime de Natal, né? De Natal, que está lá também. Eu acho que é muito importante o que a CNBB está fazendo, de dar esse... Tanto que ele dá um belo testemunho sobre a questão da Odetinha, né? O reconhecimento da questão, ela como venerável, uma grande figura para as crianças, né? Para a catequese, para a infância missionária no Brasil. Assim, para terminar, né, Dom Roberto, já estamos chegando no final, nós tivemos alguns casos que chegaram aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi a Madre Maria José, capistrano de Abreu, que acho que já era um processo que vinha dos... Estava parado, né, em Roma. Que é muito interessante, nós lemos o trabalho dela, a vida talvez dela. Em breve vou precisar sentar e conversar contigo a respeito desse... Bora, estamos aqui. Trabalho muito bonito. Eu vi também, nós lemos também a história aqui, no programa Rio em Santidade, da Ida Cury. Que o seu irmão, ele está na Universidade do Cairo, né? Isso, ele é sacerdote. Ele estudou, inclusive, com o Dom Assis, aqui no Rio de Janeiro. E hoje ele faz parte do rito Melquita, né? E é uma história que também teve uma repercussão nacional na época, foi um crime passional. E a gente lendo a história, vendo, tem tudo no YouTube, né? São casos que mostram, né, uma menina que defendeu a sua própria honra, né? Não quis
entregar a sua própria honra para uma pessoa. E uma pessoa muito religiosa, que havia sido criado por religiosas, muito católica. É muito interessante essas histórias que vêm acontecendo, né? E a sua história é conhecida porque foi traduzido os livros do Monsenhor Cury, em francês, em inglês, inclusive em árabe, né? Agora há pouco tempo foi editado em árabe, então é muito bonito. Então estamos terminando, Dom Roberto. Olha, eu queria agradecer a honra de tê-lo aqui no nosso Rio de Santidade de 2022, dessa festa do batismo. Acho que é tão bonito, o batismo do Senhor e a santidade, né? O batismo nos abre a santidade, né? Essa mensagem final aí que o senhor dá para todos nós, ouvintes da Rádio Catedral. Então, que o Senhor abençoe, né? E obrigado por se empenhar tanto, né, com esse trabalho e a divulgação, seja da Odetinha, também dos santos, né? Que Deus te abençoe e abençoe todo o povo de Deus. Então, ficamos aqui nesse domingo. O nosso cardeal já deve estar rezando aí, subindo as escadas, como a gente fala, para rezar o Ângelus. Tenhamos todos um bom e um santo domingo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.